Quantos ainda querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Abrem comigo, por favor, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 3, o versículo de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quantos creem no arrebatamento da igreja? Glória a Deus! Nós cremos. Acharam, irmãos? Amém! Diz-nos assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Podeis aceitar. Glória a Jesus! Meus queridos, João, o apóstolo, traz-nos uma revelação esplêndida no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem as suas visões de forma explícitas. São fatos narrados em que, de forma futura, assim cremos que cumprirá. Bem verdade que o ministério de Cristo já nos traz à lume algumas revelações contextuais. Assim vejamos o próprio Cristo de forma ascendente, de forma especial, vem revelando a sua natureza distinta de forma divina entre os homens. E de forma tão tremenda, ele trouxe as revelações mais precisas para que a humanidade pudesse contemplar qual era o seu ofício, o seu papel sobre essa terra. E mesmo assim, ele teve uma das piores mortes já existentes naquela época, que foi a morte de cruz. E quando a gente começa a ver os seguidores, os discípulos, porque Jesus havia dito: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixá-los sozinhos, enviarei outro Consolador. Em outras palavras, ele estava dizendo: o que eu fiz, ele também fará. Se eu estive com vocês, ele também estará. Ele disse: não saiam de Jerusalém, até que do alto se manifeste a promessa. Então Cristo traz a aplicabilidade depois da sua ascensão, e depois que ele anuncia que os discípulos deveriam ir para Jerusalém. Você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1 e no versículo de número 8, ali nasce a igreja, ali é o nascedouro da igreja. É verdade que a igreja já existia há séculos, há milênios no coração de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus é Deus de propósito, e Deus é Deus de visão. Eu gosto de falar isso, porque Deus não trabalha sem propósito, e Deus não trabalha sem visão. A visão é algo lindo no trabalhar de Deus, e o propósito é aquilo que Deus aplica com aquilo que ele teve a visão. É preciso entender que cada um de nós fomos contemplados e abençoados
de forma maravilhosa por Cristo Jesus. O próprio Deus nos concedeu este privilégio, enviando o seu próprio Filho para resgatar a humanidade. Paulo havia dito que a lei estava enferma, então ele enviou o próprio Jesus para habitar entre os homens, para que os homens pudessem conhecer a magnificência do Deus Todo-Poderoso. E mesmo assim, Jesus realizando de forma tremenda, impactando a humanidade, mesmo assim o levaram à morte de cruz. Nós temos um privilégio tão grande que os discípulos de Cristo deram sequência, deram seguimento a esta obra. E hoje nós estamos dando o mesmo seguimento, porque ovelha gera ovelha, e esta é a grande oportunidade. Mas o lindo é que ele teve uma visão comigo, e ele teve uma visão com você, e esta visão nasceu um propósito. Peraí, pastor, me explica que eu não estou entendendo. Você não está aqui por acaso ou porque você quer estar. Você não está aqui porque você veio de uma família que já serve a Deus. Negativo. Você está aqui porque Deus teve uma visão com você. Você está aqui porque Deus teve um propósito com você. E nessa visão nasceu o quê? 4 coisas lindas e específicas. Número 1, Deus te escolheu. Ninguém está aqui porque quer estar. Você está porque Deus te escolheu. Só os escolhidos levantam a mão e dão glória a Deus. Então Deus te escolheu. Segundo, Deus te chamou. Então Deus te escolheu e Deus te chamou. Terceiro, Deus te capacitou. E quarto, Deus te enviou. É preciso entender que ninguém está aqui porque é bom. Você está aqui porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou e porque Deus te capacitou. E prepare, porque Deus vai te enviar para fazer grandes obras. Então os discípulos foram enviados. Em Atos dos Apóstolos, a igreja nasce. E a igreja nasce com um propósito. E qual é o propósito? De anunciar o Evangelho. Lá está escrito: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós fomos alcançados. E o privilégio é muito grande porque fomos alcançados. Deus tem 5 características de filhos. Quantas? 5. Deus tem 5 características de filhos. Olha Deus com o seu propósito. A primeira característica de filho que Deus tem é filho gerado. Jesus, o único gerado pelo Espírito Santo. A segunda característica de filho que Deus tem são filhos criados. Os anjos foram criados em toda a sua escala simétrica. Número 3, Deus tem filhos eleitos. Israel, nação eleita de Deus. Quarto, Deus tem filhos formados. A igreja foi formada. A igreja foi formada. E quinto e último, Deus tem filhos adotados. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que quiseram se tornaram filhos de Deus. Só quem é seguidor e discípulo dá glória para Jesus aí. Os discípulos deram seguimento a esta trajetória. Por isso aconteceu os mártires. Por isso aconteceu os grandes massacres. Eu vou dizer uma coisa: servir a Deus é mais que um gesto. Servir a Deus é mais que uma visão. Servir a Deus é mais que bater o pé no chão. Servir a Deus é mais que levantar uma mão. Servir a Deus vai muito mais do que isso. Servir a Deus é corresponder com aquilo que Ele está acreditando em você.
Aleluia. Servir a Deus é crer que Ele te escolheu e te chamou e está dizendo: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Servir a Deus é romper barreiras. Servir a Deus é enfrentar dificuldades. Servir a Deus é estar disposto, é estar disposta a deixar muita coisa para poder seguir o Evangelho. Se prepare, Deus vai levantar muita gente aqui. Isso é um ato profético. Deus vai levantar muita gente aqui. Por que, pastor, tem gente que não dá nada por você? É esses que Deus quer. Deus vai te levantar, Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar. Tem gente dizendo que com você não vai funcionar, mas Deus está dizendo: vai, porque se eu te chamei, vai funcionar. Oh, glória. As escolhas de Deus são diferentes das nossas escolhas. Nós escolhemos com a nossa visão periférica. Deus escolhe com propósito, de acordo com aquilo que Ele já sabe e já tem planejado para mim e para você. Eu vou te dizer, Deus já tem uma história preparada para a tua vida. E se Ele está escrevendo a sua história, ninguém apaga. Pode levantar o inferno, a sua história vai continuar sendo escrita. Pode levantar Satanás, a sua história vai continuar sendo escrita. Deus não depende do homem para a sua história ser escrita. Ele está dizendo: quem escreve a sua história sou eu. Ele é o autor da sua história. E a Bíblia nos diz: eu vou dar somente sinal do apóstolo João, que teve a sua morte natural. Tentaram de todas as formas matar João, o velhinho, mas chegaram a uma conclusão: não tem jeito, ele não morre. E o que vamos fazer? Vamos lançar João na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha terrível. De forma geográfica, quem entrasse na ilha de Patmos não sairia com vida. Quem entrasse na ilha de Patmos, lá morreria. Patmos significa ilha mortal. Deixa eu falar uma coisa aqui que o Espírito Santo já está falando aqui comigo. Tem gente que vai jogar você em determinada situação, mas fique tranquilo, é Deus que está permitindo. Peraí, pastor, Deus permite isso? Sim, mas Deus não vai permitir que você morra lá. Escute aí que Deus está dizendo para alguém aqui: eu permiti que Daniel fosse lançado na cova dos leões, mas não permiti que ele morresse lá. Eu vou permitir que você passe por algumas situações, mas morrer lá você não vai. Deus poderia ter intervido e livrado João de não ser lançado na ilha de Patmos, mas Deus disse: deixa ele ir. Quando João entra na ilha de Patmos, todos já estavam preparados. Os seus algozes já estavam pensando: acabou, isso terminou, não tem mais jeito, João já era. Podem decretar que João já está morto. Podem decretar que João já era. Lugar catavérico, lugar sombrio, lugar terrível, lugar causador de pânico, lugar causador de medo. João só escutava barulho de chacais, João só escutava barulho de serpentes. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui: chacal não devora ministério de crente, chacal não tampa a boca de crente. Tem gente dizendo que vai te calar, mas não vai te calar. Você pode falar na ilha de Patmos que Deus vai estar com você lá. O João, naquele momento, ficou preocupado. Mas de repente João começa a ter uma visão.
E na visão ele descreve, quando é arrebatado ao terceiro céu, João começa a descrever o que ele viu. Ele diz: eu vejo um homem assentado sobre o trono. Mas ele está dizendo: e quem está sentado no trono, o seu cabelo é branco como a lã, os seus olhos brilham como chama de fogo, os seus pés iluminam como latão reluzente levado ao fogo. Ele tem uma veste de linho pura, e em volta do seu lombo um cinto de ouro. João naquele momento ficou preocupado e disse: é ele. E de repente ele começa a dizer para João: escreve para as 7 igrejas da Ásia. E uma das igrejas que nós mencionamos é a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. E João começa agora a escrever a punho e começa a dizer: assim diz o Senhor, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve aí, diz o que é santo. Diz o que é santo. Pastor, não estou entendendo nada. Quem defende a tua vida é o santo. Quem defende a tua causa é o santo. Quem defende a tua vida é o santo. Quem defende o teu ministério é o santo. E eu já sinto a presença dele aqui. Ele está na casa. Olamai, assume ele me vai a sério. Alamai, assume como lhe faz a sério. Limiai, assume e cai a súria. Ele está na casa, ele está dizendo: a minha essência está aqui, a minha glória está aqui, o meu poder está aqui, a minha unção está aqui, o meu renovo está na casa. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. Eu vou deixar você adorar, abre a boca para adorar. O santo está aqui, então abre a boca para adorar. Aquele que é santo para aqui está dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu te chamei, eu te chamei, eu vou te capacitar, eu vou te capacitar. Deus está derramando uma glória aqui. O que é verdadeiro, aleluia, ele é a mais pura verdade. Não tem ninguém para te defender, o verdadeiro chegou para te defender. Sua causa está perdida, ele está dizendo: eu assumo a responsabilidade. Aleluia. João achava que estava exilado na ilha de Patmos. Os seus algozes diziam: já era. Mas na visão João começa a contemplar. E ele começa a dizer para João: eu sou o santo, eu sou o verdadeiro. O que mais ele é? Eu sou aquele que tem a chave. A chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Você está preocupado com o quê? Você está preocupada com o quê? A porta que Deus abriu, ninguém vai fechar. Aleluia! Colocaram Paulo e Silas na prisão. Esses homens são terríveis. Ninguém consegue parar eles. Coloca para mim na última prisão. A arqueologia comprova que Paulo e Silas estavam na última prisão, na 7ª porta. Colocam eles lá no fundo, que eu quero ver se eles vão escapar dessa vez. Prenderam Paulo e Silas, amarraram suas mãos, amarraram seus pés. Na última porta, lá na prisão, Paulo olha para Silas e diz:
Vai dar para aguentar? Silas disse: dá. E o que a gente vai fazer? Enquanto eu canto, você ora. Enquanto eu canto, você ora. Enquanto eu canto, você ora. Deixa eu ver quem vem para orar e quem vem para cantar. Enquanto eu canto, você ora. Mas quem está na prisão consegue cantar e consegue orar com as mãos atadas e pés amarrados? Consegue. Consegue. Oh, glória. Aleluia. Eita! Quem serve a Deus não tem medo de prisão. Por que, pastor? Porque Deus tem a chave. O dia que prenderam Pedro, disseram assim: Pedro, tu já era, tu está sendo preso. A Bíblia diz que a igreja correu e fazia contínua oração. Mas o texto nos diz que quando Pedro foi levado para a prisão, a primeira coisa que Pedro fez, Pedro estava no meio de dois ladrões. Mas Pedro estava dentro da prisão, guardado e vigiado por soldados. Um soldado da direita e uma esquerda. Pedro estava no meio. De repente Pedro disse assim para o primeiro soldado: chega para lá um pouquinho. Aí o soldado chegou. O segundo, por favor, reta para lá um pouquinho. Aí de repente o soldado perguntou assim: para quê? Pedro tirou a sandália e disse: porque eu vou dormir. O soldado poderia dizer para ele: mas tu está preso, era para passar a noite acordado. Ele disse: não, eu vou dormir. Aleluia. Jogou sandália de lado e o Pedrão deitou e dormiu. À meia-noite aquele que tem a chave chegou. Os dois soldados, sem entender e sem saber, a minha Bíblia diz que chegou o mensageiro de Deus e disse: pegue a sandália, Pedro, e vamos embora. Eu só conheço um que abre e só conheço um que fecha. Se o homem fechou como fechou para Pedro, Deus vai abrir para você. Quero ver se Paulo e Silas vai sair. Enquanto Paulo cantava, Silas orava. Enquanto Paulo orava, Silas cantava. À meia-noite a porta tremeu. Os alicerces tremeram e Paulo e Silas passaram pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta e pela sétima porta. Pastor, Deus tem esse tanto de chave. Ele tem a chave que ele quer. Ele abre a porta que ele quer. Se o homem tranca, ele abre. Mas se ele trancar, ninguém abre. Porque a chave está na mão dele. Aleluia. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. E abre e ninguém fecha. Para começarmos a concluir essa mensagem, ele está dizendo: eu sei as tuas obras. Quem conhece cada um de nós é Deus. Deixa eu falar uma coisa: vai ter momentos na sua vida que você vai chorar e ninguém vai te entender. Mas tem alguém lá em cima dizendo: eu te entendo. Vai ter momentos na sua vida que você vai chorar e tem gente que vai olhar para você e dizer assim: não estou nem aí. Mas ele lá de cima está dizendo: eu cuido de você. Eu estou te vendo, eu sei o que passa no teu coração, eu sei o que você necessita. Por quê? Porque Deus conhece as suas obras. Deus conhece as suas obras. Peraí, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Seu esforço para Deus não é em vão. Oh, meu Deus. Eita glória! Oh, aleluia. A Bíblia diz que uma certa mulher entrou na casa de Simão, um leproso com um vaso de alabastro. Ela entrou sem ser convidada e derramou todo o unguento no corpo de Jesus. Sabe o que é isso? Fecharam a porta para ela,
Mas ela disse: eu entro. Aleluia. E ela entrou, e ela foi a única que caiu aos seus pés e adorou. E o que Jesus disse? Por causa disto, o nome dela, a história dela vai ser lembrada. O que é isso? Suas obras. Aleluia. A sua vida aqui nunca vai ser desperdiçada. Aleluia. O culto que você presta para Deus nunca será em vão. Deus está dizendo: eu conheço as tuas obras. Deus tem te assistido de perto. Deus tem te visto de perto. Ele tem te contemplado de perto. E Deus está dizendo: eis que eu estou profetizando para a tua vida essa noite. E que você possa crer. Deus está dizendo: tua vida não vai ficar assim. Tua história não vai ficar assim. Eu conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Grande Deus. Toda porta tem dois lados. Quantos? Toda porta tem dois lados. Quantos? Lado de dentro e o lado de fora. A Bíblia fala mais de 360 portas. Mas Jesus é o único que revela ser a porta. Ele está dizendo: quem entrar por mim achará passagem. Por quê? Porque conhecer a porta do lado de fora é uma coisa, conhecer a porta do lado de dentro é outra coisa. Por isso que Jesus disse: entrai e encontrareis passagem, porque conheceu a porta para o lado de dentro. Aleluia. Nós já conhecemos a porta do lado de fora, mas agora Ele está dizendo: você que conhece a porta do lado de dentro, não quer voltar para a porta do lado de fora. Não, porque quem está do lado de dentro está guardado e protegido por aquele que tem a chave. Escute o que eu vou te dizer. A chave não está na mão do governo. A chave não está na mão do homem. A chave está na mão de Deus. A chave está na mão de Deus. E agora eu vou usar um ato profético aqui. A chave do bairro Chacras Del Rey. Grave esse dia e essa profecia. A chave do bairro Chacras Del Rey está na mão de Deus. E Deus manda dizer para esta igreja: eu estou abrindo porta de salvação, porta de milagre, porta de restauração, porta de livramento, porta da graça. Abre a boca para adorar. Ora bala suri mi caramandará. Diga para o irmão do seu lado: Deus te conhece. Diga: Deus te conhece. Agora diga para ele: Deus sabe que você tem pouca força. Se for olhar a nossa vontade, é parar. Se for olhar a nossa vontade, a gente já tinha parado há muito tempo. Mas aquele que tem pouca força é aquele que guarda. Aleluia. Aleluia. Aquele que tem pouca força é aquele que guarda. Guarda o quê? A palavra de Deus. Glória a Deus. Deus não conta com homens fortes, porque Deus nunca usa profissionais. Deus usa amadores. Isso é verdade, pastor? Sim. Deus não conta com profissionais. Deus não conta com o que eu sei. Quem capacita o homem é Ele. Aleluia.
Quem escolhe o homem é Ele. É verdade, pastor? Deus não conta com profissionais. Deus conta com amadores. Porque é Ele que capacita o homem. Lá vai Jessé na casa. Lá vai Samuel na casa de Jessé, o belemita. Escolheram dos seus filhos para ser rei de Israel. Os filhos de Jessé estavam prontos, preparados, mas passaram-se todos. Diz a Bíblia que Samuel ouviu a voz de Deus e disse: nenhum deles eu escolho para ser rei. E Samuel perguntou para Jessé: acabou os filhos? Aí agora vem aquela expressão que a gente diz: ainda tem um amador. Porque ele diz assim: ainda tem um menor. Deixa eu falar uma coisa: Deus nunca procura coisas grandes, porque quem nasce grande é monstro. Deus procura gente pequena. É verdade, pastor? Lá no vale, onde estavam os ossos sequíssimos. É só você para lá para estudar o texto. Quando o profeta Ezequiel ouviu a voz de Deus e Deus disse: profetiza, Ezequiel disse: só tu sabes se dá para viver. Por que, Ezequiel? Porque estão sequíssimos. Então eu te dou uma ordem: abra a tua boca e profetiza. Ezequiel começou a dizer: ossos secos não ouvem a minha voz, mas ouvem a voz do Senhor. Aleluia. Cada osso junte-se ao seu osso. Ezequiel dentro de um cemitério seco. Aonde é que foi ouvir a voz de Deus? O menor osso do corpo humano. E sabe onde é que ele fica? Aqui, chamado martelo. É um ossinho desse tamanho. Pastor, não estou entendendo nada. A renovação nunca começa com os grandes, sempre com os pequenos. Deus nunca levanta gente grande, Deus levanta gente pequena. Pastor, não estou entendendo nada. Se prepare, porque Deus vai levantar a sua vida. Ouve a minha palavra, guarda a minha palavra e não negasse o meu nome. Glória a Jesus. Quando esteja Deus. Oh, aleluia. Glória. Está preparado para ouvir a voz de Deus? Deus está te chamando essa noite. Deus está te chamando essa noite. E se você já está ouvindo a voz dele, ele está te dizendo: se prepare, eu tenho uma grande obra para fazer na tua vida. A chave já está na mão dele. E ele vai começar a abrir portas aqui. Ele vai começar a abrir portas aqui. Vidas serão restauradas, lares serão restaurados. Se prepare, Deus vai te usar, Deus vai trabalhar na tua vida de forma especial. Abra a tua boca e dá glória. Estou encerrando. A Bíblia diz que Jesus, com uma grande multidão, estava indo em direção à cidade de Naim. O texto nos diz que da cidade de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11, estava indo uma mulher que carregava o seu único filho para o cemitério. Da porta para fora da cidade de Naim, Jesus estava chegando. Da porta para dentro da cidade de Naim, antes da mulher sair, estava tristeza, solidão. Mas quando ela encontra com Jesus, Jesus mudou a história dela. Jesus ressuscitou o seu filho. Aleluia. Glória. E nós aprendemos duas coisas ali para encerrar. Número 1, você não encontra a palavra fé lá. Hora nenhuma. Lucas 7,11, não tem fé. Jesus ressuscita o filho sem pedir fé. Por quê, pastor?
Porque ele sentiu duas coisas com aquela mulher em que nós precisamos de sentir uns pelos outros. A igreja só funciona se ela tiver esses dois sentimentos mútuos trabalhando juntos. Vai ter hora, irmão, que você parece que engavetou a fé. Vai ter hora, irmã, que parece que a sua fé não está funcionando. O céu fechou e Deus não está te vendo. Mas Deus está olhando para você essa noite dizendo: estou contemplando você no seu momento mais difícil. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão. Isso quer dizer que Jesus compreendeu o estado emocional dela. O que é isso, pastor? É o que falta na igreja hoje. Nós, como igreja, temos que compreender o estado emocional do outro. Isso é compaixão. É um ofício a ser exercido. E Ele conta conosco, porque Ele sabe que nós temos pouca força. Ele sabe que nós temos pouca força. Mas a gente tem guardado a sua palavra. A gente tem guardado a sua palavra. E quem guarda a sua palavra jamais será esquecido por Deus. Jamais será esquecida por Deus. Ele compreende o seu estado emocional. Mesmo nas horas difíceis, em que ninguém te compreender, Deus está dizendo: eu te compreendo. Eu sei o que passa no teu coração. Eu sei da tua necessidade. E nessa noite Deus está dizendo: nesses 14 anos de ministério, eu sei da dor, do sofrimento, mas eu estou derramando da minha graça. Segunda coisa que Jesus sentiu por ela, a Bíblia diz que ele disse: não chores. Quando ele disse não chores, ele sentiu por ela empatia. Ele entrou no sentimento. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vai ter momento na sua vida que muitos não vão te compreender, mas é momento da igreja parar e pensar. Entrar no sentimento é sentir empatia. O que é isso, pastor? É você dizer: e se fosse eu no lugar dele? E se fosse eu no lugar dela? O que eu faria? O que eu sentiria? Isto é empatia. É por isso que ele não pediu fé. Ele disse: não chores. Ele está dizendo para você essa noite: não chore. Aquilo que você acha que perdeu, eu vou ressuscitar. Não chores. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, eu vou ressuscitar. Eu quero que você saia daqui nessa noite mais crente. Eu quero que você saia daqui nessa noite mais servo. Aleluia. Crendo, alicerçado e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Gente, ministério não é glamour. Ministério não é pose. Ministério não é confete. Ministério não é vitrine. Ministério é dor. Ministério é sofrimento. Isto é ministério. Ministério é aquela hora que você diz assim: eu não aguento mais. Ele diz: é por isso que eu conto com você. Ministério é aquela hora que você diz assim: eu não quero mais. Ele vai dizer: é por isso que eu conto com você. Porque quando você diz que não quer mais, você revela que depende de mim. Você revela que depende de mim. E quem está debaixo da tua dependência, funciona! Fique de pé comigo, não tenho mais tempo. Você crê que tudo na sua vida vai funcionar? Você crê? Já está funcionando. Creia, confie, Deus está contigo. Glória a Deus, aleluia. Deus está contigo. Aleluia.
Deus está conosco. Ministério é isso. Ministério é alicerçado na palavra. Ministério é guardar a palavra. Irmãos, igreja do Chácaras del Rei, o Senhor está dizendo: eu conheço as tuas obras. Sei que tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. E não negaste o meu nome. O nome dele está acima de todos os nomes. O nome dele está acima de todos os nomes. Aleluia. Eu oro por esta igreja. Eu oro por você nessa noite. Levante as suas mãos. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, bendito, oh maravilhoso, sentimos a tua presença aqui essa noite, a tua graça, a tua unção e o privilégio de estarmos aqui, em saber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor tem zelado de nós. Oh Deus, continue abençoando esta obra, continue abençoando este ministério, dando força ao pastor Alexandre, dando força à sua casa, à sua família. Abençoe os obreiros que compõem esse ministério. Abençoe a missionária Divânia. Abençoe esses irmãos, essas irmãs. Abençoe, Senhor, de uma maneira tremenda e especial toda esta casa. Nós cremos que está guardada e protegida debaixo da tua mão poderosa. Esse é o desejo do nosso coração e essa é a nossa oração. Abençoe essa casa de uma maneira especial no nome de Jesus. Amém? Digam amém? Amém. Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Pastor Alexandre já está com a palavra.